senhoras e senhores em todo o Brasil, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Continuaremos por aqui destacando as bombas e na tela do Abordo Notícias, lá direto do O Globo, não é isso? Lauro Jardim explodindo tudo. A delação de Daniel Vorcaro, que pode derrubar meia república. Rapaz, eu já falei, vou repetir. Todo mundo tá nesse negócio de Daniel Vorcaro, de Banco Master. Você tá? Será que eu tô? Porque todo mundo tá, meu. Você olha pro Congresso Nacional, a Câmara tá. O Senado está. Você olha para o Poder Judiciário? Está. Você olha para a presidência, né, o Poder Executivo? Está. Só falta eu e você estar lá. E vai que a gente tá e nem sabe. Não é? De uma certa forma, se eu e você não estamos, uma hora estaremos. Como assim, Fábio? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar esse buraco? Fala pra mim. Então, de uma certa forma, uma hora ou outra, vai sobrar pro nosso lombo. Mas, o que saiu na coluna do Lauro Jardim, e há quem diga aí que vai sobrar também para Alexandre de Moraes, será que é o fim? E o Toffoli? E outros, e outros, e outros. Diz aí que vai implodir, vai derrubar, pode derrubar meia república. O que deu na coluna do Lauro Jardim em O Globo, que uma possível delação do tal Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pode implodir a república. A possibilidade de uma delação voltou a circular depois da segunda fase da Operação Compliance Zero. O alvoroço criado no Supremo em cima das provas apreendidas pela Polícia Federal quando uma nova rodada de busca e apreensão ocorreu, reacendeu o temor de que o ex-bancário decida contar o que sabe e detonar gente graúda. Vorcaro, já é sabido, tinha negócios e conexões nos bastidores do sistema financeiro e também do poder executivo, legislativo, judiciário. E se tiver outro tipo de poder, o quarto poder, a imprensa. A imprensa. Eu sei que influenciadores da direita inclusive, recebendo, ou pelo menos recebendo propostas para ganhar muito, para falar bem do Banco Master e falar mal do Banco Central. Não é? Aí esses dias eu ouvi um influenciador ou um jornalista de direita, ele falando: eu preciso ir atrás do meu, porque falar mal desse Banco Central de Galípolo, esse Banco Central de Lula, eu já faço isso todo dia de graça. Ele é acusado de dar um golpe de 12 bilhões no sistema financeiro. A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do todo-poderoso, como diriam os americanos, o Big Alex, tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Vorcaro. Vai feder. Vai feder o trem. Eu preciso, tá bem, fazer aqui um adendo, tá bom? Pra gente não ser leviano nem moleque. Que não tem moleque, não. Dentro da matéria do Lauro Jardim, ele fez uma atualização, tá?
A assessoria do Master enviou a seguinte nota: a defesa de Daniel Vorcaro nega a existência de qualquer proposta ou negociação de delação premiada. Essa informação não corresponde à realidade e não foi objeto de tratativa formal ou informal por parte do senhor Vorcaro ou de seus advogados. Daniel Vorcaro segue exercendo plenamente seu direito de defesa, colaborando com as autoridades dentro dos limites legais e confiando no esclarecimento dos fatos por meio de instrumentos regulares do devido processo legal. A coluna do Lauro Jardim, aí o que você pergunta, tá, mas e o jornalista que publicou isso? Tá dizendo aqui, a coluna mantém a informação publicada. Vocês se lembram quando o Mauro Cid contratou um advogado especialista em delação premiada? E ele negava, né, que tinha um acordo ou que estava fazendo um acordo de delação premiada, lembra? Pois é. Obviamente, se essa informação transita por aí, obviamente que eles não gostariam que isso vazasse assim. Talvez não é o momento. Mas é fato, meus queridos, eu confio no doutor André Marcília. E ele, um grande operador aí do direito, um excelente comentarista político, detonou tudo. Será que é o fim do Alexandre de Moraes? Vou trazer na tela o comentário direto do canal, lá no YouTube, do nosso querido doutor André Marcília. Delação premiado do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, pode estar vindo aí. Está na mesa, é notícia, saiu no Globo na coluna do Lauro Jardim que é possível uma delação premiada do Daniel Vorcaro está sendo negociada. Isso faria cair, não é meia república, é a república inteira. Isso seria o fim do coronelismo dentro do STF. Vou te explicar o que está por trás disso e te explicar quem poderia cair com uma delação dessa. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, inscrevam-se aqui no canal, deixem o seu joinha, deixem o seu like, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Eu já tinha adiantado há algum tempo atrás, quando surgiu a operação, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que prendeu o Vorcaro e que está investigando pela Polícia Federal, que parece estar meio rompida, ou uma ala dela está meio rompida com a turminha do STF. E essa operação feita pela Polícia Federal, ela, quando chegou na sua segunda fase, no cunhado do Vorcaro, nós, aqui no canal, levantamos a bola. Vem uma delação premiada por aí. Estão cercando a família Vorcaro, estão cercando o clã do Vorcaro. E óbvio que pressionando daqui, pressionando dali, alguma hora vem uma delação premiada e uma proposta de delação. E é exatamente isso que agora se noticia. O que a defesa... Claro que a defesa do Daniel Vorcaro, não a mulher do Moraes, porque essa daí nunca aparece, embora tenha sido contratada, nunca aparece, é um contrato fantasma, não é? Ela é a advogada fantasma do Vorcaro, mas a defesa do Vorcaro vai negar a existência dessa proposta do jogo, mas desde a semana passada, desde que houve essa operação, depois dessa segunda fase, né, da Operação Compliance Zero, realizada numa quarta-feira, veio uma oferta de delação premiada para o ex-banqueiro. Entrou na roda a delação premiada do Daniel Vorcaro. Foi considerada a possibilidade e, se Vorcaro falar o que sabe, o que viu, e der os detalhes dos negócios que ele fez por cima e por debaixo do pano e dos lados do pano, bom, não é meia república, como eu disse, que vem abaixo, vem a república inteira. Seria bombástico, só dentro do celular dele, que é o que mais se teme em Brasília nesse momento,
só dentro do celular dele, parece que de festinhas, sabe? Festinhas com autoridades, inclusive. Festinha bundalelê? Festinhas com autoridades sem as suas vestimentas. Ok. Um com outro, outro com um com ela com ele com ele, e assim por diante, entendeu? A coisa parece, isso se diz, né? Isso se diz. Não sei, não vi. E nem quero ver. Mas a coisa é feia. Fora os negócios absurdos. Vamos nos lembrar que só no ano passado o Vorcaro gastou meio bilhão de reais só com contratos, com consultas jurídicas. E com isso contratou metade do Brasil, metade da advocacia, metade de autoridades públicas como conselheiros jurídicos e assim por diante, fora o contrato de 129 milhões feito com a esposa do Moraes. Então, se acontecer essa delação, vai derrubar a República inteira. Com certeza vai ser a queda de parte dos ministros que se veem aí envolvidos por parentes com o caso Vorcaro. É o caso do Moraes, é o caso do Toffoli, e sabe-se lá se não é o caso do fim, como eu disse, do coronelismo dentro do STF. O coronelismo que é feito, e nós sabemos, dentro do STF, a partir da cabeça do Gilmar e das canetas do Moraes, do Toffoli e de outros ministros mais. Quem sabe essa delação não é a vassourada que a gente precisa para limpar de uma vez por todas, se não o Brasil, pelo menos o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, esse é o nosso querido doutor André Marcília. Conheça lá o canal do YouTube dele, vale a pena, ele está sempre comentando tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Para você ligado aqui comigo, curtindo o A Bordo Notícias, o que você espera disso daqui? Será que vem mesmo uma delação premiada de Daniel Vorcaro? Vai comentando, comenta 12 e deixa o seu comentário, comente 12, para que eu possa saber que você está comigo nesse momento do vídeo. Comente 12, pode deixar o seu comentário, mas antes coloque 12. Pode colocar 12, o número do seu like. Você já deu o like? Não dei, gordinho. Precisa? Precisa. Claro que precisa. O like é o combustível para que possamos juntos continuar tocando o nosso programa. E o querido jornalista, o nosso primeiro asilado político, que vive na Polônia, tá? Ele trouxe uma situação explosiva. A guerra entre o Fachin, que é o presidente da Suprema Corte, e o Alexandre de Moraes, que é o vice-presidente da Suprema Corte. Explosivo agora, a informação chegando direto da Polônia com o nosso querido amigo Didi Redpill na tela do A Bordo Notícias. Parece que as coisas na Suprema Corte não andam das melhores, não. O ministro Edson Fachin está em uma guerra interna e intestina contra o seu vice-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Bom, que eles dois não se bicam, isso a gente já sabe há muito tempo. Sério, claro Didi? que eles tentam manter as aparências, né, de que tudo está bem, de que tudo está perfeito, como fazem todos os ministros da Suprema Corte. Mas vamos lá. A coisa parece que degringolou de vez quando o Fachin descobriu que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estavam nas internas sabotando o principal projeto do Fachin para a sua gestão, que seria o Código de Conduta. Veja bem, a gente sabe que Código de Conduta é apenas para inglês ver. Não vai funcionar, porque se os ministros não respeitam a Constituição, obviamente que não respeitariam um mero Código de Conduta. Mas Fachin insiste nesse projeto para deixar alguma marca, algum legado pela sua passagem pela presidência da Suprema Corte. Como eu disse, é inócuo, não vai servir para nada, e eu acho que ele vai ter extrema dificuldade de conseguir implementar isso. O que é uma vergonha, de fato, porque os ministros não se sentem impedidos de julgar casos
aonde as suas esposas ou escritórios de parentes advogam. Os ministros não se sentem impedidos também de, quando eles são a vítima, né? No caso do ministro Alexandre de Moraes e no caso do ministro Dias Toffoli, que não é vítima, mas aparentemente tem muito a esconder no caso do Banco Master. Então Fachin estava tentando colocar ordem nessa bagunça aí, e parece que essa queda de braço ele vai perder. Bom, por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes ficou muito chateado com o próprio Fachin, porque a presidência da República, ou seja, a instituição, não saiu em defesa dele quando a Malu Gaspar e o Lauro Jardim começaram a bombardeá-lo com matérias incessantes sobre o contrato de 129 milhões de reais que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha com o Banco Master. Moraes procurou Fachin, é o que dizem, algumas vezes para que Fachin, em nome da instituição, se pronunciasse, e Fachin se negou. Bom, até hoje, se vocês olharem bem, nenhum ministro, exceto Gilmar Mendes, saiu em defesa de Alexandre de Moraes no caso do contrato do Banco Master. Todo mundo caladinho, todo mundo quietinho, mas, evidentemente, que sobrou para o ministro Fachin, porque ele representa a instituição. E Alexandre de Moraes esperava esse gesto de Fachin, que não aconteceu e não vai acontecer. Por quê? Porque eles dois não se bicam. A treta é antiga e agora a gente está vendo aí o desenrolar de todo esse mal-estar entre os dois ministros. O fato é esse: Fachin não vai mexer uma palha, institucionalmente falando, para apoiar Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes, junto com Gilmar Mendes, está sabotando a presidência do Fachin. É disso que se trata, isso é o que a gente tem até o momento. Bom, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa treta dos dois e para quem você torce. Tem a outra opção também, que é para briga. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, cogite se inscrever no Didi Red Pill no YouTube. Valeu, Didi Red Pill! Segue lá o Didi Red Pill, se inscreva, segue ele nas redes sociais e se inscreva no canal dele, o canal Didi Red Pill. Para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, não se esqueça de ajudar, colaborar com o nosso canal. Qualquer valor que você mandar aqui via Pix é importante para o canal A Bordo Notícias. Colabore, abençoe e nos ajude a continuar tocando o barco por aqui e levando, né, o nosso conteúdo para frente com qualquer valor via Pix. Aqui embaixo você ajuda e você fortalece, e aqui quando estivermos dando as matérias também estará aqui embaixo para você ajudar e para você colaborar com o nosso programa com qualquer valor aqui no A Bordo Notícias. Lula critica a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela em artigo no New York Times, é um jornal americano. O presidente brasileiro condenou os bombardeios e a captura do líder venezuelano em texto que defende a soberania regional. Afirmou que não será subserviente a projetos hegemônicos. Esse daqui, o Trump, ao se aliar a Lula, você viu que o Trump convidou ele para o conselho, né? O conselho, acho que de paz, acho que esse é o nome, de Gaza. Convidou também o Milei, mas chamou o comunista do Lula. Donald Trump vai pagar a conta, ou na entrada ou na saída. Ou na entrada ou na saída. Não vai deixar de pagar a conta. Só que é claro, a gente sabe que Luiz Inácio Lula da Silva é a parte mais frágil. E o Donald Trump, como não é burro nem nada, ele sabe que ele vai lidar
o tempo todo com esses problemas aí. Eu trouxe aqui a informação de um jornalista argentino, onde ele publicou que o Trump está fazendo uma faxina na América Latina e ela pode sim contar com uma faxina no Brasil. Aquilo que o Donald Trump está fazendo lá no Mar do Caribe, ele já está impedindo que mais de 90% do impedindo, né, a atuação de mais de 90% do narcotráfico lá no Mar do Caribe. A droga que entrava nos Estados Unidos, oriundas da Colômbia, da Venezuela, acredito eu que até da Bolívia, e que iria também para outros países que utilizavam essa rota. Os Estados Unidos já explodiu tudo. Então essa faxina que começou na Venezuela, ela não se limita ao Mar do Caribe. Você sabe muito bem que o que Donald Trump está fazendo é na América Latina inteira. É na América Latina inteira. Operações contra o narcotráfico. O Brasil precisa combater o narcotráfico. Até por uma questão de acordos, né, com os Estados Unidos, pelo menos dizem, né, que o combate ao crime organizado está em pauta do acordo de Lula com Donald Trump para liberar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, tá? Ou seja, retirar ou pausar a Lei Magnitsky. E esse cara vai ficar dando esses problemas aí, ó. Você sabe muito bem que existe, né? Ela veio à tona ultimamente, a tal da doutrina Monroe, ou Monroe, que é uma questão de um acordo com a Europa. Europa, você para de colonizar as Américas e os Estados Unidos não interferem nas decisões da Europa. Há esse acordo. Trazendo para os dias de hoje, os Estados Unidos, claro, o Donald Trump luta para fazer essa faxina na América Latina, essa faxina nas Américas, só que agora ela parte para um outro lado, que é a questão da Rússia e também da China. E esse daqui já foi pressionado a tomar uma decisão. Ficar do lado do Nicolás Maduro, do Foro de São Paulo, do chavismo, do Partido Comunista do Brasil, que cobrou de Lula rompa com os Estados Unidos e com Israel e se aproxime da Venezuela. Então há um interesse, segundo o jornalista argentino, como eu estava te falando, de exterminar esse cara aqui também. Aí tem muita gente, né, que até acredita que o Donald Trump pode fazer o mesmo que fez na Venezuela aqui dentro. Você acha que não? Eu não estou falando que ele vai fazer, tá bom? Mas tem pessoas que temem isso. 58% da população, né, ou 58% dos que responderam uma pesquisa, temem que o Donald Trump venha com tudo para cima do Brasil. Mas há sim essa faxina acontecendo. Venezuela, Colômbia, o cara já baixou as calças já.
Os Estados Unidos está pressionando Cuba. E os Estados Unidos cobrou de Lula que o Lula encerrasse qualquer plano na área de satélite com a China, qualquer cooperação na área de satélites com a China. Os Estados Unidos estão investigando a influência da China sobre o agronegócio brasileiro. E a China, ela tem não só uma forte influência sobre o agro brasileiro, ela faz parte do agro brasileiro. A China autorizou, empresas estatais a comprarem terras, arrendarem e começarem a produzir soja, milho, algodão aqui dentro do Brasil. A intenção deles é produzirem 60% daquilo que eles importam do Brasil. Ou seja, a China está vindo plantar aqui dentro do país. Então essa faxina, como eu estava dizendo para você, do Donald Trump expulsando o narcotráfico, expulsando a influência da Rússia e também da China, ela passa pela não eleição de Lula. De que lado você acha que Trump estará em 2026? E o baixinho aqui com medo. Saiu a notícia que os Estados Unidos poderá influenciar, interferir, intervir nas eleições aqui do Brasil. E esse daqui ficou em desespero. Então, segundo a análise do jornalista argentino, não me lembro mais o nome, a faxina vai chegar no Brasil. Já está chegando, de uma certa forma. Só que ela passa por Donald Trump chutar esse daqui. Trump, que não é bobo nem nada, sabe que esse cara aqui vai ficar com essas declarações. É como eu disse, o Trump ou ele paga na entrada ou paga na saída ao dar crédito para esse cidadão aqui. É óbvio que o Trump não é bobo nem nada. E a faxina na América Latina também passa pelo Brasil. A tal da doutrina Monroe é voltada aos Estados Unidos dominar as Américas. E eles não vão aceitar que Luiz Inácio Lula da Silva mantenha a China por perto. Só para constar. É o nosso maior parceiro comercial hoje. Eu preferia ser parceiro dos Estados Unidos, que se tornou, saiu da posição de número 1 e passou para número 2. É o nosso segundo parceiro comercial dos Estados Unidos. E aí depois a gente tem a China, que está em primeiro lugar. O Brasil avançou nessa questão espacial, em parceria com a China. E você vai ver. É ano político. De que lado estará Donald Trump? Estará com o Luiz Inácio Lula da Silva do lado do Flávio Bolsonaro? O meu palpite é que a limpeza que o Donald Trump quer fazer passa também pelo Brasil. Passa também por Luiz Inácio Lula da Silva. Tem que expurgar essa turma aqui da nossa Brazuela.
Ainda falando sobre Venezuela, o Wall Street Journal, que é um jornal americano, diz o seguinte: chefe das Forças Armadas da Venezuela é obstáculo para os Estados Unidos. Aliado do ditador Nicolás Maduro, Diosdado Cabello mantém o controle da maior parte do aparato armado do país. Diosdado Cabello, segundo Donald Trump, pode ser o próximo alvo dos Estados Unidos. E agora esse jornal americano está dando destaque porque esse cara que ele exerce o comando das Forças Armadas, de policiais nacionais, polícia secreta e grupos paramilitares. Enquanto ele não for neutralizado, a estratégia americana dificilmente avança além da fase inicial. É o que diz aí o Wall Street Journal. A atual presidente da Venezuela, ela está tentando preservar o regime, tá? Só que ela também sinaliza cooperação com Donald Trump. Agentes ligados ao Cabello continuam intimidando a população com prisões e violência. O texto do Wall Street Journal conclui que não há transição possível enquanto o núcleo repressivo permanecer intacto. Eu acredito que a situação na Venezuela não está 100% resolvida. Donald Trump vai ter problemas na Venezuela. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirma que a estratégia da Casa Branca ela consiste em 3 etapas: a estabilização, a recuperação das instituições e a transição democrática. O plano depende da cooperação da sucessora de Maduro, Delcy Rodrigues, que tem colaborado no discurso, mas não na prática. Apesar do presidente Donald Trump ter afirmado que os Estados Unidos controlariam a Venezuela até a segunda ordem, a estrutura chavista permanece intacta. 2 dias depois da operação, a Delcy Rodrigues nomeou Gustavo Henrique González Lopes para chefiar a guarda presidencial. E também a inteligência militar, aliado direto de Diosdado Cabello. Ele comandou a polícia secreta por anos e esteve no centro de repressão política. A guarda presidencial reúne cerca de 2.000 agentes e é considerada o núcleo do poder do regime. A nomeação foi interpretada como sinal claro de resistência a Donald Trump. A libertação dos presos políticos ocorre lentamente. Em 3 de janeiro, havia mais de 800 dissidentes presos e ao menos 60 desaparecidos. Até o dia 16, apenas 100 haviam sido soltos, segundo a ONG Foro Penal. Muitos seguem com processos abertos sob ameaças de nova prisão. Rodrigues tenta preservar o regime enquanto sinaliza cooperação com os Estados Unidos, e agentes ligados a Diosdado Cabello continuam intimidando a população com prisões e também violência. Donald Trump tinha descartado uma segunda onda de ataques contra a Venezuela. Donald Trump considera que a Delcy Rodrigues está colaborando. Donald Trump chegou a enviar recado para esse cidadão que, para mim,
Eu acompanhei e muito em 2024 tudo o que aconteceu na Venezuela nesse canal. Nós mostramos a questão ali de como foi o processo eleitoral, o roubo de Nicolás Maduro nas urnas. E um dos agentes é esse Diosdado Cabello. Para mim, no mesmo dia em que Donald Trump prendeu Nicolás Maduro, deveria ter prendido Diosdado Cabello e também o tal do Padrinho Lopes. Pelo menos esses 3 ou 4, juntamente, né, com a esposa do Nicolás Maduro. Vamos para frente, porque atrás vem gente. Enquanto isso, no Brasil, manifestantes contrários ao regime do Irã protestam em São Paulo. Um grupo exibiu bandeiras imperiais e cartazes fora Khamenei, em alusão ao atual líder supremo do Irã. Lá no Irã, a situação segue desse jeito aqui, ó. O líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, né, admite que houve mortes durante os protestos no país. Ele responsabilizou o Donald Trump pelas semanas de manifestações. Ai. Nós consideramos que o presidente dos Estados Unidos, um criminoso, pelas vítimas, pelos danos, pelas calúnias que infligiu a nação iraniana. Foi o que disse o tal do Ali Khamenei. Parece que as coisas ficam meio resolvidas, não é? Ainda está com muitos pontos em abertos. A questão da Venezuela. Trump tem alguns agentes ali dentro da Venezuela para explodir, para mandar para o quinto dos infernos. Um desses agentes. Alô, meu querido Almir Marques, tudo bem, querido? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Grande abraço. Deus abençoe, obrigado por tudo. Você sabe que eu te amo de coração, né? De vez em quando o Almir entra no programa e eu não consigo atender o Almir. Eu não consigo mandar alô pro Almir e daqui a pouco eu vejo o Almir já foi embora. Ainda dentro desse assunto, presta atenção. Na mira dos Estados Unidos, Irã é destino de exportações agrícolas do Brasil. No ano passado, o saldo foi de 2,9 bilhões. Maior superávit foi em 2022 de 4,3 bi. O Brasil continua, né? Fazendo negócios com o Irã, continua o Brasil de Lula dando trabalho na questão da Venezuela, na questão da Rússia. É logo que Donald Trump vai explodir, é tudo contra Luiz Inácio Lula da Silva, metaforicamente falando, tá? Metaforicamente falando. Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, bem-vindos ao nosso programa. Estou feliz em ter você aqui, melhor ainda em saber que você pode abençoar o nosso programa, pode abençoar o nosso canal. 11 95275 3898. A gente sai aqui, né, dessa questão de geopolítica, algumas atualizações aí entre Irã, Venezuela, Rússia, China, Lula, e a gente vai agora para o avanço do nosso querido Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do Brasil. Na tela do Abordo Notícias, com Paulo Figueiredo. Vamos lá.
9 entre 10 eleitores bolsonaristas apoiam a escolha e acham que Bolsonaro acertou na escolha de Flávio. Eram 78%, agora 87%. O que a pesquisa mostra é que Flávio Bolsonaro é o candidato mais competitivo da direita em absolutamente todos os cenários. Está no slide 30 da apresentação da Quest. É esse que eu estou mostrando para vocês na tela. Pode botar em tela cheia, Bruno. Não importa se tem o Tarcísio ou não na disputa, o Flávio passa para o segundo turno em todos os cenários analisados. E não é só que o Flávio é o candidato mais viável da direita, mas ele também tem crescido, e crescido muito. Em setembro do ano passado, essa mesma Quest dizia que o Lula ia bater o Bolsonaro com 14 pontos. Eu disse isso, essa mesma Quest. Flávio, lembrem-se disso, em setembro, muito mais avançado na corrida eleitoral, a Quest dizia que o Lula ia bater Bolsonaro por 14 pontos. Acabou com 1,8 de diferença nas maquininhas. Agora o Flávio, no mesmo instituto, está só, e eu digo só, 7 pontos atrás. E ele vem crescendo. O milagre é esse crescimento acelerado da campanha do Flávio, ponto a ponto, levantamento após levantamento, sem o apoio de muita gente, pelo menos sem o apoio entusiasmado, de muita gente que se diz da direita. E também com um cerco inicial do Centrão, da Faria Lima e das viúvas contra ele. E contra tudo e contra todos, o Flávio está se consolidando cada vez mais. E já se consolidou como candidato da direita e vai se consolidando cada vez mais na disputa. Isso mostra o quanto que essas pessoas estão descoladas da realidade. Se o Flávio e o Tarcísio concorrerem, quem vai ao segundo turno é o Flávio. Isso não vai acontecer, só para deixar claro, isso não vai acontecer. Tá? Mas é só para deixar claro que a candidatura do Flávio nem depende da candidatura de Tarcísio. E não é só com ele, todas as pessoas que preferem outros candidatos ao Flávio estão completamente desconectadas da realidade eleitoral, e eu venho chamando a atenção disso. Outro dia eu encontrei uma pessoa aqui, não vou dizer quem é, um comentarista da Jovem Pan, veio tomar café da manhã comigo aqui, e ele me falou, acho que o Renan vai pontuar aí com uns 7, 8%. Eu quase cuspi o café de riso. Né? São as pessoas que falam, não, Kassab esse programa, porque Ratinho Júnior será o candidato da direita. Zema, as pessoas dizem, Zema será o candidato da direita. E olhem os números da pesquisa. O teto do Zema, no melhor cenário, é de 5%. No pior, é de 1. 1 ou 2? 2. Zema pontua entre 2 e 5. Ratinho Júnior pontua entre 7 e 11. Caiado pontua entre 3 e 5. E os números do Renan, em quase todos os levantamentos, o único levantamento é um levantamento onde não tem Flávio e tem Tarcísio, e o Renan pontua com 5%, mas em todos os outros ele pontua 1%, 2%, Aldo Rebelo também 2%, 1%. Eu não vou ficar aqui nem comentando os números do Renan, porque eu não estou aqui para humilhar ninguém, mas o descolamento da realidade dessas pessoas e não é que sejam, no caso do Ratinho, não é que seja uma pessoa ruim, ou o Zema seja uma pessoa ruim, não é nada disso. O que me chama a atenção é a dificuldade da leitura política dessas pessoas que se dizem analistas políticos e estão no Brasil e estão mais desconectados do que a população pensa do que eu que estou aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando aqui, Renan
E tem um negócio engraçado, porque a Mica aqui do nosso programa, a Mica Spakoski, foi perguntar ao pai dela o que ela achava do Renan e da candidatura dele. Aí o pai dela virou e falou assim: o Renan Calheiros vai ser candidato a presidente? Porque as pessoas nem cogitam. Eu tô até fazendo uma propaganda aqui com mais audiência do que eles costumam ter. As pessoas nem cogitam. Renan, tem um cara que é candidato. Vejam, deixa eu comentar, e eu falei para vocês que o programa de hoje ia ser radioativo, deixa eu comentar um trecho da Globo News com o presidente da Quest, o Felipe Nunes, falando justamente sobre esse assunto. Bota aqui. Como essa arrancada do Flávio Bolsonaro está sendo construída. A gente divide o eleitorado brasileiro em 5 grupos: os lulistas, a esquerda não lulista, os independentes, o eleitor de direita não bolsonarista e o eleitor bolsonarista. E olha, assinante, o que a gente descobre. O Flávio Bolsonaro tem 77% do apoio das intenções de voto entre o eleitor bolsonarista. Aqui nessa coluna que está mais próxima de mim, que a gente está avaliando. Ou seja, ele já está... A transferência de voto no bolsonarismo já é gigante nesse caso para ele. Mas o mais importante para essa análise... Só para deixar claro aqui para vocês, não deveria estar falando isso, mas vou falar, dane-se, depois eu me entendo aqui internamente. Em uma pesquisa interna feita, a transferência de votos do Bolsonaro para o Flávio já passava dos 95%. Tá? Só para a gente seguir adiante. Essa é da Quest, 78%. Só para a gente seguir adiante. É o que acontece com a direita não bolsonarista, que é essa outra coluna que está aqui. O Flávio Bolsonaro já tem metade, aproximadamente, das intenções de voto na direita não bolsonarista, mesmo no cenário com Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, etc. Ou seja, enquanto há vácuo, espaço deixado, o que a gente vai observando é que o Flávio, aos poucos, vai ocupando esse lugar, e ao ocupar esse lugar, ele vai se consolidando nesse segundo turno. Qual o desafio dele, no entanto, Marina? É a coluna do meio. Eu já disse várias vezes, e repito, quem define a eleição não é o polo. O Brasil passa por uma polarização calcificada, mas o centro, o independente, é que é decisivo no processo. Olha no caso do independente o que está acontecendo. Lá, o Lula tem 23%, o Flávio só tem 9% e o Tarcísio tem 15% das intenções de voto. Aquela coluna do meio ali, a gente vê claramente que aqui o Tarcísio tem uma propensão, uma capacidade de angariar votos maior do que a do Flávio Bolsonaro, e isso faz diferença. Ali o Flávio tá igual o Ratinho, né? Exatamente, Ratinho e Flávio têm ali o mesmo desempenho. Último ponto para mostrar essa arrancada do Flávio, como essa pesquisa consolida ele nesse segundo lugar, é a disputa, eu ia pedir a disputa de rejeições, não sei se o time tem lá, mas olha, o Flávio está crescendo nesse segundo turno, isso, obrigado. Agora sim. Aqui a gente vê talvez o grande movimento da pesquisa, né? O Lula mantém 43% aproximadamente de potencial de voto contra 54% de rejeição, e o Flávio Bolsonaro, que tinha uma rejeição de 60% em dezembro, no vácuo deixado pela direita não bolsonarista, recua a rejeição e chega a 55 pontos, uma queda muito significativa para quem está buscando consolidar a sua candidatura. Prestem atenção nesse ponto que ele explicita. O Flávio, isso é a pesquisa da Globo, o Flávio avançou... Muito bem, a gente já continua na sequência, né? Aqui essa análise do nosso querido Paulo Figueiredo sobre o cenário, né? O avanço do nosso querido Flávio Bolsonaro pela disputa ao Planalto. É o indicado de Jair Messias Bolsonaro. O homem já está fazendo um regaço aí em tudo, não é? Vamos lá, continuamos aqui para você que está ligado no nosso canal. Quer dizer que se você é de direita, você quer um candidato de direita e as pessoas não têm enxergado outros candidatos como uma alternativa realmente direita. E o Flávio domina e tem avançado de forma avassaladora nesse grupo. Além disso, outros números favorecem o Flávio. Veja nesse próprio ponto. Que tá dando susto na gente, Bruno? Botou uma cara do Felipe Nunes aí assustado. Volta aquela cara do Felipe Nunes assustado, você consegue? É só a cara dele assustada, assim. Eu não sei como é que você fez aquilo. Esse vídeo até foi tirado do Carlos Jordi, viu? Um abraço pro Carlos Jordi. Olha a cara do Felipe Nunes vendo pesquisa, vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Essa é a cara do Felipe Nunes vendo o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas.
O ponto que ele estava chamando a atenção é o quanto que o Flávio avançou também, não só entre os bolsonaristas e a direita não bolsonarista, mas avançou de forma impressionante nos eleitores chamados moderados, e isso ainda sem a consolidação. Eu acho que a gente está chegando nesse momento agora, no momento da união em torno do nome do Flávio. A gente está chegando na consolidação. Eu conversei hoje ao telefone com o governador Tarcísio e eu falei assim, a gente está vivendo aqui extraoficialmente o que se chama, o que aqui nos Estados Unidos seria consolidação pós-primárias. Né? A turma está batendo, está custando a entender, não, o candidato vai ser realmente o Flávio, e aí eu acredito que haverá uma consolidação, acredito que outras pessoas virão de forma mais entusiasmada. É normal sair na frente. Eu acho que algumas pessoas estão retardatárias, mas é normal sair na frente. Vejam o slide 69, tá? Que 11% das pessoas ainda sequer sabem quem é o Flávio Bolsonaro, ou seja, que Flávio Bolsonaro é o candidato. Então tem muito potencial para conhecer. Um outro slide mostra que 38% das pessoas, olha que loucura, quase 4 entre cada 10 brasileiros não sabem que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio como candidato. É um outro slide que não é esse que está na tela. E quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, melhor é a percepção que elas têm dele. No slide 74 da pesquisa, a gente vê que a percepção de que o Flávio é um bom candidato cresceu em todos os grupos. Cada vez menos pessoas acham que já errou ao indicar o Flávio e cada vez mais pessoas acham que ele indicou. Se vocês abrirem aqui os slides, eu vou correr aqui vocês olharem, olha aqui, ó. Quem achou que Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro errou ao indicar? Entre os lulistas, o número caiu de 78 para 66. Entre a esquerda, não lulista, 71 para 65. Entre os independentes, a maioria achavam que Bolsonaro tinha errado em dezembro, e agora já são só 48. Caiu de 56 para 48. E 28 para 36 achando que Jair Bolsonaro acertou. Na direita não bolsonarista, 55 para 62 acharam que ele acertou. E dentre a direita bolsonarista, 78% acharam que o Bolsonaro acertou. E é interessante porque, 87%. Esse número eram 78%. Eram 78% e passou para 87%. O que significa isso? 9 entre 10 eleitores, segundo a Quest, 9 entre 10 eleitores bolsonaristas apoiam a escolha e acham que Bolsonaro acertou na escolha de Flávio. Eram 78% e agora 87%. O que significa isso? No nosso grupo, já há uma união completa em torno do nome do Flávio. Na direita, que não faz parte do nosso grupo, a imensa maioria, 2/3, já estão a bordo. Já entenderam que houve um acerto. Muita gente ainda achava, não, tinha que ser a Michele, etc. Essa discussão foi superada. Segundo a pesquisa da Quest. E eu acho que nesse ponto ela reflete a realidade. Muito bem, parabéns aí ao Paulo Figueiredo. Gente, tantas teorias, né? Tanta teoria da conspiração, porque não sei quem disse que há um acordo, que o Bolsonaro fez um acordo para lançar o Tarcísio daqui não sei quantos meses. Ai, gente, daqui tantos meses você volta lá no canal que colocou isso e xinga o cara, xinga a mãe dele. Porque me disse, eu tô enjoado disso, sabia? Eu trabalho com isso daqui, ó. Tá aí, ó. Saiu. Não saiu. Eu trabalho com isso. Agora essa conversa de que, porque isso, porque aquilo, eu não entro, gente, eu não entro. Eu não trabalho assim. Não trabalho. No meu programa tá aí escrito bem assim, abordo notícias. A gente trabalha com notícias.
teoria da conspiração, análise que esses caras fazem e tiram análises dos glúteos, né? Ou no dito popular, da bunda, eu não entro nessa. Entendeu? Não entro. Não entro mesmo. Uma vez eu vi uma pessoa comentando, né? Eu tenho uma fonte. Eu não posso revelar quem é. Ok, até aí, né? Há lei até para isso, né? De proteção à fonte, né? Eu não posso revelar quem é. Eu não posso revelar o que ela me disse. Oxi! Esses analistas políticos aí. Proteger a fonte, ok, mas nem dar a notícia o que a fonte disse. Então, gente, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quem é o candidato da direita? Flávio Bolsonaro. Quem o Tarcísio está apoiando? Flávio Bolsonaro. Quem a Michelle está apoiando? Flávio Bolsonaro. Acabou. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender. Essas teorias de conspiração, porque não, lá na frente vai trocar. Não trabalho com isso, não. Trabalho com notícia. Aconteceu algumas coisas, a gente consegue, né? Não aconteceu ainda, a gente consegue, né, ter uma visão, né? Falar, não, pode ser que aconteça tal coisa, né? Mas é bem pouco. Eu trabalho aqui com fatos. Tá? Porque fulano, o doutor, o advogado, isso é aquilo. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também nos acompanhando, que tal colaborar, abençoar o nosso programa? Qualquer valor na tela é o Pix do Gordinho, 11 95275 3898. Você ajuda o meu canal, fortalece o meu programa e manda qualquer valor aí. Por favor, abençoe o canal Abordo Notícias. 11 95275 3898. No programa 4x4, aí estão eles. O Lacombe, o Constantino, Ana Paula Henkel e o nosso querido doutor Sebastião Coelho. Aquele trecho do discurso de Alexandre de Moraes para aquela turma de formandos da USP deu o que falar, né? Onde nós tivemos os futuros advogados e futuros juízes, os futuros agentes da lei, aplaudindo as tiranias de Big Alex ou Alexandre de Moraes. Quem comentou sobre o assunto? A galera aí lá do programa 4x4, que eu quero reagir aqui no nosso canal. Vamos lá. Ana, piada desse tipo, ele já fez algumas, né? Não nos surpreende. Que tem muita gente para prender, muita multa para aplicar. Agora, o que dói fundo na alma é esses jovens, né, que estão aí se formando. Primeiro, convidarem um sujeito como Alexandre de Moraes para patrono. E depois ouvir uma piada assim, abaixo da crítica, né? Totalmente descabida, e dar gritinhos e aplaudir. É duro, viu? É difícil. É difícil, mas é compreensível, não compreensível no sentido de, né, a gente compreende, entende, mas compreensível no sentido de quando nós olhamos as páginas escuras da humanidade, esses gritinhos, esses aplausos aos ditadores, aos tiranos, eles estiveram sempre por aí. Uhul, é isso, muito bem, muito bem. Eu vi hoje na internet, e infelizmente não me lembro quem postou esse vídeo, se foi no Instagram ou no X, um vídeo antigo do Saddam Hussein,
acendendo um cigarro, assim, no microfone, ele ainda, né, jovem, e aí ele diante de, né, assim, em numa sessão, assim, no auditório, com várias pessoas, né, dezenas de pessoas, e aí ele acende um cigarro e fala assim: eu vou começar a ler o nome de cada pessoa, o nome que eu ler, você, por favor, se levante e se retire. E aí ele leu 68 nomes. E aí, em um determinado momento, isso não é história, não, tem o vídeo, tá, pessoal? E aí, em um determinado momento, quando ele lê o nome de alguém, essa pessoa, né, esse homem se levanta e fala: mas eu não fiz nada. E ele não fala nada e o senhor é arrastado, é tirado dali, é andando, e ele acaba de ler a lista. E quando ele acaba de ler a lista, ele diz que ele acabou de ler a lista. Ele não falou nada, o que ia acontecer com aquelas pessoas, nada. Ele simplesmente disse, né, avisou que acabou de ler a lista, deu ali um cigarrinho dele. E, pessoal, se tirar o som daquele vídeo e repetir o som desse vídeo de hoje, é igual. Uhul! É! Muito bom! Igual, mas igual. Palmas, uhul, gritinhos, ovacionado. É igual. A situação é absolutamente igual. A justiça, né, dos homens, ela é falha, não tem jeito. Agora, para esse tipo de personagem, a justiça divina vai ser implacável. É claro que a gente quer ver a justiça terrena no rumo correto da nossa Constituição, da nossa República, uma justiça que atende aos apelos humanitários, porque os apelos humanitários só valem para a Palestina, para os palestinos, para os ucranianos, aqueles venezuelanos que são simpáticos a Maduro, mas quando nós falamos também de Jair Messias Bolsonaro, aí vem o deboche. Lacombe, eu vou passar a bola, depois eu vou dar uma notícia rápida que eu fui autorizada a dar sobre o Felipe Martins, mas eu vou passar a bola para os meus amigos e depois eu volto, porque muita gente perguntando aqui no chat do Felipe Martins, e sim, eu tenho notícias. Muito bem, é isso aí, minha gente. Para você que está ligado aqui no nosso canal, o Abordo Notícias, tudo que nós fazemos aqui a gente só consegue prosperar, continuar tocando o barco, porque você tem ajudado o nosso programa. Muito obrigado a cada um de vocês que nos ajudam, vocês que enviam qualquer valor aqui ao Abordo Notícias. A minha querida Elaine Nana, ela mandou 10 aqui no Super Chat. Ela comentou o seguinte: Fábio, só para aliviar, me aposentei no início de dezembro, janeiro seria férias, ainda acordo preocupada em agilizar as coisas. Ainda não caiu total a ficha, só caiu o salário. Fato. Beijos. Valeu, Elaine, Deus abençoe. Parabéns aí pelo tão sonhado aposento, né? A gente trabalha a vida toda sonhando com isso, né? Agora, né? Praia, churrasco, camarão, não é isso, Elaine? Ou aquilo que você gostar de fazer, não é? Muito obrigado pela colaboração aí, mandou 10 aí pro nosso canal no Superchat. E você quer abençoar o programa, esse é o Pix 11 95275 3898. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e não perder o nosso programa por nada.